Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos abordar na nossa devocional a segunda bem-aventurança que aparece no capítulo 5 de Mateus, que é a bem-aventurança que diz respeito àqueles que choram. Leiamos o texto, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmãos, nós já observamos aqui que as bem-aventuranças, elas são aquilo que nós poderíamos chamar de uma descrição, né, do perfil, né? Uma definição, ou pelo menos um contorno daquilo que é o coração do homem e da mulher que foram alcançados pela graça e que vivem o reino de Deus. Ou seja, isso não é um caminho de virtude para se obter salvação, mas é aquilo que o reino deve produzir no coração daqueles que foram alcançados pela graça. Essa é a compreensão que nós precisamos ter. E nesse texto de hoje, nessa bem-aventurança, nós temos dois pontos aqui que a gente precisa refletir. Primeiro é o que vem a ser os que choram, né? O que choro é esse? E depois esse consolo também que acompanha esses que choram. Vamos pensar um pouquinho sobre esse choro? O que vem a ser esse choro? Quando a gente olha para a Escritura como um todo, esse choro não é tão somente o choro daqueles que têm o coração muito sensível, que por qualquer coisa choram, choram por qualquer tipo de dificuldade que enfrentam. Não, isso não tem a ver com esse tipo de sensibilidade. Quando a gente faz uma analisada no contexto geral da Escritura, nós vamos perceber que esse choro é um lamento que decorre diretamente de uma convicção, de uma consciência do nosso pecado. Quando a gente se percebe de fato caído, pecador, inserido nessa realidade de um mundo caído, e isso produz em nós essa tristeza, que vem acompanhada também de um arrependimento, de um lamento sincero na presença do Senhor. É isso que a gente encontra no ensinamento do apóstolo Paulo, no capítulo 8. A partir do versículo 18, ali ele começa a falar, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aí ele vai falar que a criação, ela geme e suporta angústias. E no versículo 23 ele vai se referir aos crentes e vai dizer: e nós também, que temos as primícias do Espírito, nós também igualmente gememos, aguardando a redenção do nosso corpo. Olha que quando você olha para aquele texto de Paulo está falando dessa experiência de se viver nesse mundo caído, tendo que conviver com o pecado à nossa volta e o nosso próprio pecado, e que isso, no coração daquele que foi alcançado pela graça e que nasceu de novo pelo Espírito e que tem a primícia do Espírito, isso produz essa angústia, esse gemido, porque ele vive com essa consciência de saber que essa realidade que ele vive não é aquilo que Deus havia planejado originalmente, não tem nada a ver com o Éden, com os primeiros passos da vida humana, como era aquele propósito original ali. Então esse gemido, essa angústia que Paulo descreve lá, tem a ver com esse choro aqui, porque esse choro da bem-aventurança é o choro daqueles que se colocam diante de Deus com o coração quebrantado, porque sabem que vivem uma vida que é uma vida imperfeita, uma vida que não responde adequadamente a todo o propósito de Deus, a toda a vontade de Deus, não consegue cumprir com perfeição tudo aquilo que o Senhor ensina, revela e determina na sua palavra. E então vem esse choro. É desse choro que o Senhor Jesus estava falando nessa bem-aventurança. É esse choro, que acompanha esse quebrantamento, que acontece nesse momento onde a alma tem a consciência aguçada sobre essa percepção da realidade da queda. E aí, uma vez que nós entendemos isso, fica também um pouco mais fácil para que nós entendamos então que tipo de consolo é esse que é prometido. É o consolo para esse tipo de choro.
É o consolo que aparece lá em Isaías. Lembra-se de Isaías 61, onde tem uma palavra sobre o servo do Senhor, que é dito que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou a anunciar as boas novas aos quebrantados, a consolar os que choram. E o texto diz mais algumas coisas, e é esse texto de Isaías 61 que Lucas nos revela, né, nos relata no capítulo 4 do seu Evangelho, que o Senhor Jesus, num determinado dia de sábado, ele entrou na sinagoga, pegou o livro do profeta Isaías e leu justamente essa passagem. E após concluir a leitura, ele disse, né, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, ou que acabamos de ler. Ou seja, é esse consolo. É o consolo para o coração quebrantado, que se reconhece limitado, pecador e necessitado da graça. É esse o consolo que o Senhor Jesus está anunciando aqui. Esses que choram, esses serão consolados. Hoje, enquanto nós pisamos essa terra, enquanto nós caminhamos na nossa história, nós desfrutamos de um consolo, que é aquele que o Espírito Santo nos dá, enquanto a gente caminha aqui. Mas há um consolo pleno que está guardado, reservado para nós na eternidade. Porque diz a Escritura que na nova Jerusalém, nos novos céus e nova terra, o Senhor enxugará dos olhos do seu povo toda lágrima. Ali nós desfrutaremos finalmente daquele consolo pleno, porque estaremos redimidos com novos corpos glorificados, e então não haverá mais mal algum, e desfrutaremos desse consolo para todo sempre. Mas aqui existe consolo também. Aqui o Espírito Santo se faz presente, nos habita, né? E Ele nos consola enquanto caminhamos nessa vida. O que é importante então ao final dessa reflexão sobre esse texto? É que você tenha um discernimento de que a vida cristã, a vida daqueles que caminham no reino de Deus, deve ser marcada por esse quebrantamento. Temos que olhar para esse mundo e ter a percepção de que as coisas aqui não estão como deveriam ser. Elas não funcionam como deveriam funcionar. As relações humanas não estão do jeito que deveriam ser. Eu não vivo a minha vida como ser humano como deveria ser. Eu não sou o pai que eu deveria ser. Não sou o filho que eu deveria ser. Nós não somos os cônjuges que deveríamos ser. Por quê? Por causa do nosso pecado. Por mais que tenhamos já evoluído, crescido, superado muitas dificuldades, nós continuamos sendo imperfeitos. Por mais que você possa olhar para a tua vida e pensar, olha, eu estou muito melhor do que eu estava há 20 anos atrás. Eu já melhorei muito. Mas você continua sendo pecador. Você continua longe da perfeição, assim como eu também, como todos nós seres humanos. O mundo não é um lugar difícil por causa do pecado dos outros, não é por causa do nosso pecado também. Nós temos a nossa parcela de contribuição, de imperfeição nesse mundo onde a gente vive. E isso tem que ser algo muito presente, muito marcante na nossa consciência. Porque isso é que vai nos fazer andar com o coração quebrantado na presença de Deus e na presença do próximo. E acima de tudo, isso vai fazer com que a gente viva com o pé na terra, mas com o olho e o coração do céu na eternidade. Ansiando o dia da redenção do nosso corpo, ansiando a volta do nosso Senhor e ansiando a consumação dos novos céus e da nova terra. Isso vai fazer com que a gente viva sempre apegado à esperança da ressurreição e aguardando novos céus e nova terra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê esse coração sensível. Aproveite agora ao final dessa devocional, tira um tempo para poder orar, para pedir ao Senhor que te faça alguém que verdadeiramente reconhece a limitação, o pecado e que chora de quebrantamento, chora de arrependimento, chora rogando a graça, rogando o consolo, mas que ao mesmo tempo vive cheio da esperança dos novos céus e da nova terra, onde habitam justiça e paz. Que Deus te abençoe,
Que hoje seja um dia onde você viva para a glória do nosso Deus. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.